Irmãos, nós vamos abrir em vários textos bíblicos, fica atento aí com a sua Bíblia, tá bom? Mas eu tenho algumas questões preliminares que a gente precisa refletir. E eu quero que a gente pense em algumas delas, tá? Bom, a primeira, você precisa se lembrar, e a gente se esquece com muita frequência, que você vive inserido em uma cultura e em um contexto. E isso exerce influência sobre você, mais do que você percebe, tá bom? Você precisa se perguntar o quanto daquilo que você, das suas convicções, seja sobre o que for, o quanto essas convicções, elas são direcionadas por um pensamento A ou B, ou como fruto da cultura que a gente vive. Eu acho que um exemplo, uma forma clara da gente perceber a influência da cultura na nossa vida e na formação do nosso pensamento é que se a gente for para 50 anos e olhar a nossa história 50 anos atrás, havia convicções que faziam parte das nossas crenças, dos nossos valores, que hoje já não prevalecem. Coisas que nós não discutíamos e, enquanto parte de uma cultura, nós tínhamos, por certo, determinadas princípios e valores. Tá? Um deles é no que diz respeito a gênero. Você nasceu com determinada formação cromossômica, você é homem ou você é mulher. O seu gênero é esse ou aquele. Essa coisa mudou, porque mudou a cultura. E eu gosto demais, então, da frase do Eugene Peterson, no livro Obediência, Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Ele diz que é tão difícil para nós discernirmos a cultura ao nosso derredor, como é difícil para um peixe perceber as impurezas da água onde ele vive. Por quê? Porque ele está inserido nela. E eu diria, usando a mesma alusão, é igualmente difícil para a gente perceber as impurezas do ar que a gente respira, até que a gente vá para o hospital com intoxicação. A gente não percebe, e tá aí, essa é a atmosfera que eu e você respiramos. É fato, o Ronaldo Lidório é um missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é doutor em antropologia e ele faz um trabalho belíssimo com índios, aqui no Amazonas. Tem um projeto, Amanagé, o nome do projeto do Ronaldo, e ele diz assim, olha, o homem, sociologicamente, do ponto de vista sociológico, ele é um homem composto, a sua identidade é definida... Ninguém me avisou, né, gente? Não mudei lá, ninguém falou nada. Eu aponto para onde? Ô, pai, todo mundo caladinho. Ficou pequena a letra, mas vamos lá. Esse homem, ele é composto, significa que a sua identidade é definida por diversas realidades e elementos, origem, história, etnia, religião e etc. Tá? E então você e eu vivemos em um tempo em que a gente jamais viu mudanças culturais tão profundas e tão drásticas. Não é, gente? O mundo que a gente vive hoje não é o mundo de 3 décadas atrás. Os nossos avós estariam arrepiados com algumas questões que a gente vê hoje em dia, tá? E aí a minha outra afirmação é que a nossa discussão aqui, o que eu vou falar para você, eu vou partir de um ponto de vista teorreferente. Isso quer dizer que o meu fundamento, ele é bíblico. Esse é o meu fundamento para as afirmações que eu vou partilhar aqui com você. Se você, como eu, como a Igreja Presbiteriana do Brasil e muitas igrejas evangélicas no mundo, afirma que a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela é nossa regra de fé e prática, ela é o fundamento e o formador principal dos nossos valores, das nossas escolhas, dos nossos princípios. A gente parte desse ponto de vista. Portanto, a
palavra de Deus precisa prevalecer sobre a cultura, porque a cultura é mutável. Mas os princípios eternos não são. Falando dessa rápida mudança de valores, essa semana eu li um texto com muita tristeza, um amigo me mandou, e eu não sei se você sabe, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos ela tem duas grandes correntes. Uma delas chama-se PCA, Igreja Presbiteriana da América, e a outra chama-se PCUSA, a PCUSA. São as duas grandes alas. A PCA, é a igreja com a qual nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, mantemos relação. É a igreja que crê como a gente crê. Nós temos os mesmos princípios bíblicos. A PCUSA é uma igreja que saiu como divisão da Igreja Presbiteriana, acho que o contrário, né? A PCUSA é a mais antiga e a PCA discordou e saiu. Mas essa igreja, a PCUSA, é uma igreja de linha liberal. E o que isso quer dizer? A palavra de Deus não é lida da mesma forma como nós lemos. Portanto, é uma igreja que hoje ela ordena pastores e pastoras, inclusive homossexuais. E um amigo, então, me mandou um artigo essa semana, a Semana do Orgulho Gay, e eles celebraram a semana com vários debates falando da alegria que eles tinham de ser uma igreja, abre aspas, inclusivista. Esse é o nome, tá? E ali no debate tinha um reverendo, uma reverenda, e mais um jovem e uma mulher lésbica, e eles celebravam, e me chamou muita atenção, porque o tópico de cada podcast, de cada bate-papo daquele, era, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar do termo queer. Queer é um nome, uma palavra em inglês que significa diferente, que a comunidade LGBTQYZ+, todo dia muda, eu nunca consigo acompanhar, mas que a comunidade gay, ela se apropriou desse termo como para definir. Eu não li, e preciso, hoje me sinto desafiado a ler, se você já ouviu falar no nome da Judith Butler. Ela é uma feminista bem radical e uma mulher que tem escrito sobre ela tem embasado, buscado discussões acadêmicas sobre a ideologia de gênero, e ela popularizou esse termo. E então o tópico das palestras era tornando a Bíblia queer, tornando a liturgia queer, tornando o culto queer. Eu confesso que ao terminar de ler um texto daquele, percebe que isso é algo que há 50 anos atrás era inimaginável em qualquer contexto chamado evangélico. Esse é o meu alerta. Bom, a gente precisa se lembrar de algumas questões que são importantes aí, tá? Para a gente entender esse tempo que a gente está vivendo, tá bom? A gente vive em um tempo... A gente vive em um tempo onde o que se chama de pós-moderno, esse termo é um termo que está tão comum em nosso meio, mas a gente vive em um tempo que não se acredita mais em verdades, tá? Não existem verdades, existe a minha verdade e a sua verdade. A turma que discute filosoficamente isso, eles dizem que não se acredita em metanarrativas. O que é uma metanarrativa? É uma história que define, que explica o mundo que a gente vive. O comunismo tem uma metanarrativa, olha a sociedade do ponto de vista da luta de classes, por exemplo. E como é que eu e você, que somos crentes, precisamos entender o mundo que a gente vive? Qual é a metanarrativa cristã? Criação, queda, redenção e consumação. Quando a gente olha para o ser humano, a gente precisa olhar dessa perspectiva.
E a gente vive num tempo que as pessoas dizem, não tem verdade. O que determina o que é verdade? Você, o indivíduo. O que você sente define o que é verdade. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você não acha que é muito perigoso a gente estabelecer como fundamento de todos os nossos valores, princípios e escolhas os nossos sentimentos? Eles não são volúveis, voláteis? Eles não são? Inconstantes, inconsistentes? Percebe a loucura do tempo que a gente está vivendo? Você é o que você acredita que você é? Leva isso até a última consequência, sobe, qual é a altura, Paulinho, do lado do teto da igreja até o chão? Sobe lá no teto da igreja, 10 metros de altura, e diga para você mesmo com toda a convicção do seu coração, eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, e pula lá de cima. Gente, isso é meramente ilustrativo, tá bom? Depois vai dizer que o pastor mandou. Eu acho que a lei da gravidade, ela vai mostrar para você um elemento que você não pode lutar contra ele, porque está além de você. Segunda coisa que a gente precisa se lembrar e que influencia muito o mundo que a gente vive. Irmãos queridos, nós vivemos num mundo afetado pelo pecado. Não se esqueça disso. E há algo que a gente fala muito nas nossas doutrinas. A gente tem um termo, algo que a gente diz, a gente estudou as doutrinas da graça, depravação total. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você é tão mal quanto você poderia ser, mas quer dizer que o pecado te afetou e te afetou numa extensão muito grande. A sua cabeça, a sua mente, o seu discernimento, os seus desejos, as suas vontades, elas são afetadas pelo pecado. Há em nós uma natureza corrompida, que precisa de regeneração. E ainda regenerada, a gente ainda luta contra esse pecado. Mas essa natureza ela é domada pelo poder do Espírito. E a gente passa a ter um outro discernimento. Um discernimento agora reajustado à vontade de Deus. Por isso que Paulo diz que a gente é nova criatura. Mas a gente precisa se lembrar que a gente vive em um mundo caído. E você precisa discernir esse mundo caído. Para que você não abrace, para que você não compre o discurso de uma cultura que está cada vez mais distanciada de Deus. Porque eu já tenho ouvido falar em conversas com amigos crentes. Dizer assim, Adriano, mas eu acho que o menino nasce homossexual, que é tão pequenininho, já tinha os trejeitos. Irmãos, ninguém conseguiu mostrar o contrário, embora não se tenha honestidade acadêmica para afirmar que a homossexualidade, no fim das contas, ela é um comportamento, ela é uma ação. E eu sei que ela está muito arraigada em coisas muito complexas. Mas o comportamento homossexual, ou para usar um termo que a turma usa hoje, a orientação sexual, homossexual, ela é construída. E essa mesma turma, eles não sabem onde eles querem se fundamentar, porque eles dizem assim, você não nasce homem ou mulher, você se torna aquilo que você quer. E essa mesma turma diz assim, eu nasci desse jeito, e eu vou ser o jeito que eu nasci, mas são discursos incoerentes. Tá? A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, e é fato que no mundo caído, corrompido, e com experiências dolorosas e com situações, depois a gente pode conversar sobre isso, já comentei, muitas questões que estão por trás, e que acabam influenciando e direcionando para uma orientação homossexual, está por trás de um mundo caído.
Esse livro é o livro do Andreas Kostenberger, chama Deus, Casamento e Família. Ele diz assim, olha, a herança judaico-cristã do Ocidente tem sido suplantada por uma, presta atenção nessa palavra, ideologia libertária que eleva a liberdade humana e a autodeterminação, outra palavra importante, como princípios absolutos da humanidade. Vou repetir para a gente entender. A nossa herança judaico-cristã, que é tida como chamada de patriarcal, heteronormativa, essa herança ela tem sido suplantada por uma ideologia libertária. A gente chegou a um tempo em que as pessoas reafirmam tanto o poder do indivíduo que ele se autodetermina. A sua vontade ela é absoluta. Olha que loucura e olha a incoerência dos fatos. Por exemplo, há um lobby gigantesco e esse negócio está muito mais avançado nos Estados Unidos. Eu li uma reportagem, uma menção recente de que houve um processo para se tirar a guarda de uma família, porque essa família cristã estava se recusando a encaminhar um menino para o tratamento, para a transição de gênero. Uma criança de 8 anos de idade, por aí. Deixa eu te dar um dado fisiológico. Há dados que eu me repito aqui, porque eu acho que são importantes. O cérebro da gente, a parte da razão, essa parte da frente, a gente chama de lobo frontal, ela não está pronta até os 18 anos de idade. Enquanto que a amígdala, que é uma outra parte do cérebro adolescente que está relacionada com as emoções, ela está desenvolvida no adolescente. Fala para mim se um adolescente, uma criança ainda, tem o discernimento para dizer se eu sou homem ou mulher. Ou para dizer, sendo homem, dizer eu sou mulher, ou sendo mulher, para dizer eu sou homem. Há um livro que foi lançado nos Estados Unidos que chama Dano Irreversível. Uma jornalista, ela não é cristã e ela está combatendo fortemente a banalização da ideologia do gênero, porque ela está dizendo que há uma campanha fortíssima influenciando as crianças. Ela falou, olha, o pessoal não percebe que há 30 anos atrás se tinha lá 0,001% da população que se dizia transgênero. Em algumas décadas a gente tem um número muito maior. Mas ela diz assim, o que a turma não divulga é que, à medida que a internet, canais do YouTube, onde se incentiva a transição de gênero, à medida que esses canais ou a mídia, esse tipo de mídia aparece, é proporcional na influência desses meninos e meninas. Mas não se conta isso como fator social. A minha pergunta para você, por exemplo, é: uma criança de 6 anos de idade tem a capacidade de discernir, por exemplo, se ela tem a capacidade de discernir o seu gênero, ela tem a capacidade de discernir se ela quer manter uma vida de relações sexuais? Percebe que a gente está a um passo, ou alguns passos, para romper a barreira da pedofilia? Porque o que diferencia? Por que uma criança é inimputável com relação aos seus crimes? Porque ela não tem capacidade de discernimento, mas ela tem capacidade de discernimento para decidir o seu gênero? A gente precisa questionar essas coisas, essas incoerências. E aqui eu quero pensar um pouco sobre uma masculinidade bíblica, e aí a gente pode pensar numa feminilidade bíblica também. E aí eu queria que a gente pensasse, eu já falei da queda, quando a gente vai pensar em masculino e feminino, é preciso que você se lembre que a gente tem um desafio aqui, irmãos, tá? Porque os conceitos de masculino e feminino, eles são muito influenciados e modelados pela cultura onde a gente vive, ok? No entanto, a gente tem o desafio de olhar para a Bíblia e fazer uma transposição cultural. Qual é o grande perigo? Presta bem atenção. O que a igreja, por exemplo, a PCUSA, quando ela lê os textos onde a Bíblia fala de homossexualidade, ela diz assim, isso aqui é cultural, ficou no passado. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque se a gente for
embasar o nosso argumento no fato de que determinados aspectos são culturais, a gente vai relativizar. O que a gente precisa entender é que, presta atenção, existem aspectos culturais que foram dados para um momento específico? Sim. A gente então tem que ter um olhar para discernir o que foi cultural e o que não foi. Mas existem aspectos que são manifestação de valores eternos. Olha os 10 mandamentos. São eternos, porque são a expressão do valor, do caráter moral de Deus. Não acabam, tá? Eles transcendem qualquer tempo e cultura. Então, quando a gente pensa em masculinidade e feminilidade, é fato que a gente precisa olhar com esse desafio. Por exemplo, aqui na igreja eu não estou vendo nenhuma mulher de véu. Tem? Vai que tinha, né? O que eu ia fazer aqui, né? Até olhei aqui rapidinho. Porque era um valor cultural. Porque tinha muito a ver com o contexto que Paulo falava. E aí o perigo é eu colocar todos os aspectos da manifestação de valores morais expressos para o masculino e feminino, dizer era cultural. Tá? Então a gente precisa fazer o que a gente chama dessa transposição cultural. Uma definição aqui sobre cultura. Cultura é um sistema de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos de padrões de comportamento e atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. A cultura é, portanto, fruto de elaborações humanas em dado tempo, em dado espaço temporal e geográfico, tá bom? Então a gente precisa olhar hoje para nós, homens e mulheres, e definir o que é uma masculinidade bíblica. E para a gente descobrir, a gente precisa arrancar fatores que são culturais e chegar naquilo que é a criação de Deus. Porque quando Deus criou, lá em Gênesis, a Bíblia diz, criou Deus, o que, gente? Homem e... Há uma diferença essencial. Deus criou o masculino e Deus criou o feminino. Há uma identidade na alma desses dois gêneros que são inatas, são colocadas por Deus. O tio John Stott, ele faleceu há alguns anos, mas olha essa afirmação, ele descreve o que é transposição cultural. É o reconhecimento de que, embora a verdade bíblica é eterna e normativa em sua substância, ela é geralmente expressa em termos culturais imutáveis. Entendemos que as Escrituras não têm erro em tudo aquilo que ela afirma. A nossa tarefa, portanto, é determinar o que a palavra afirma, ou seja, o que Deus está ensinando, prometendo ou mandando em determinado texto. Esse é o nosso desafio quando a gente vai para um texto bíblico. Tá bom? Entender, ok, isso aqui é norma. E a gente precisa seguir. Não, isso aqui não é norma. Então vamos lá. Olha que coisa curiosa, eu achei maravilhoso essa reportagem. Eu tinha guardado lá e não tinha lido. Essa psicóloga norte-americana, Erica Komisar, ela escreveu para o Wall Street Journal. É um jornal de grande circulação dos Estados Unidos. E o nome do artigo que ela escreveu no jornal é dizendo: masculinidade não é doença. Você já ouviu falar no termo masculinidade tóxica? Gente, hoje está quase proibido ser homem. Tá difícil, tá? Ela escreve esse texto e aí eu tenho algumas citações, afirmações muito interessantes dela. Ela diz assim, olha, a busca de... Perdão, aí quem fala sou eu, tá? Vai estar entre aspas a citação dela. A busca de uma masculinidade bíblica precisa levar a uma adequação àquilo que Deus designou com relação a homem e mulher, tá? Vamos lá para a afirmação dela aqui. Aqui sim. Então, a afirmação dela, olha só. Em minha prática, como psicoterapeuta, tenho visto um aumento da depressão em homens jovens que se sentem emasculados em uma sociedade que é hostil à masculinidade. As novas diretrizes da APA, Associação de Psicólogos Norte-Americanos, definem a masculinidade tradicional como um estado patológico. E ela disse, isso tem sido ruim.
É verdade que ao longo do último meio século, as ideias sobre feminilidade e masculinidade evoluíram, e às vezes para melhor. Mas as diretrizes da APA demonizam a masculinidade em vez de abraçar os seus aspectos positivos. Em um comunicado à imprensa, a APA afirma categoricamente que a masculinidade tradicional é marcada por estoicismo. O estoicismo, gente, é uma corrente filosófica em que ensinava que você, para lidar com a dor, você não podia ter afeto, se vincular, ter conexão afetiva, para você não sofrer. Homem não chora, vai por aí. Ou seja, estoicismo, competitividade, dominação e agressão é, em geral, prejudicial. Olha aqui para mim, deixa eu fazer um comentário rápido aqui. No mundo caído que a gente vive, é fato que não dá para negar que existiu e existe machismo. Existe. Mas eu não posso pegar todo o aspecto de masculinidade e dizer isso é machismo. Então, por exemplo, eu acho que nós ganhamos, em algumas mudanças culturais, nós ganhamos. Há 50 anos atrás, era muito difícil para um homem, por exemplo, expressar afetividade, não era? Abraçar, coisas do gênero. Então a gente pensava assim, masculino é aquele, né? É esse tipo de frase, homem não chora. Eu ouvi uma palestra, era um congresso, a finalização de um congresso, um debate, estava o John Piper, o Tim Keller, pastores bem conhecidos no nosso meio, e o John Piper falando, olha, se você for considerar algum aspecto, ele disse assim, a minha esposa às vezes é muito mais masculina do que eu. Aí eu fiquei pensando lá em casa, né? Eu choro fácil, penso num cara chorão. Ah, Jesus! Mas nesse caso a Dani ganha de mim, aí desempata. Eu escrevo poema, ela não. Eu fico pensando que há aspectos de sensibilidade em mim que alguns anos atrás eu acho que eu teria vergonha de expressar. Porque por fruto de uma cultura. Então, eu acho que, por exemplo, nós ganhamos em alguns aspectos, ganhamos. Hoje, por exemplo, um pai dialoga com seu filho, eu acho isso bacana, bom. Qual é o problema? O problema é que o pêndulo saiu de lá e foi lá para o outro extremo, né? Hoje o filho manda no pai, né? Hoje o diálogo está acabando, porque o pai calou a boca e o menino fala, né? Então a gente tem esse desafio. Olha que ela continua dizendo aí, a Érica Comizar. O relatório da APA incentiva os médicos a avaliar a masculinidade como um mal a ser domado, ao invés de uma força integrada. A APA pede aos terapeutas que ajudem os homens a identificar como foram prejudicados pela discriminação contra aqueles que não estão em conformidade com o gênero. Aí, olha só o que ela diz, uma afirmação ideológica transformada em recomendação de tratamento clínico. A verdade, olha isso, é que traços masculinos, como agressão, competitividade, vigilância protetora, não só podem ser positivos, mas têm uma base biológica. Meninos e homens produzem mais testosterona, o que está associado biológica e comportamentalmente ao aumento da agressividade e da competitividade. Eles também produzem mais vasopressina, um hormônio originado no cérebro que torna os homens agressivamente protetores dos seus entes queridos. Ei, pensa aqui comigo. Vamos embora para um mundo hostil aí do Velho Oeste. Ou num mundo ainda mais distante e hostil, que o cara precisa caçar. Ai, que nojinho da caça. Vai morrer de fome. Ai, que medo daquele javali. Você percebe o quanto esse traço masculino ele foi importante para a sobrevivência? E a gente quer apagar isso? Ou o fato da mulher ser
protetiva da sua prole. Eu sempre dou esse exemplo, para mim, que é muito simples, mas muito característico. Em casa, as meninas pequenininhas, né? E a gente ia sentar para almoçar, e eu já com um pratão na minha frente, com aquela fome de comer um T-Rex, e já levando o garfo à boca, a Dani olhava para mim e dizia assim, as meninas já foram servidas? E eu, que meninas, né? Você tem 2 filhas, crianças famintas. Olha o olhar feminino. Dá primeiro comida para as meninas, e eu aqui, no meu melhor perfil caçador, morto de fome, deixa eu matar a minha fome aqui. Há um desenho fisiológico no masculino e feminino que é para diferenciar, e isso é bom. Por isso que nós afirmamos, presta atenção, nós não chamamos o nosso modelo masculino e feminino de patriarcal, a gente chama de complementar, tá bom? O modelo bíblico é complementar, onde traços masculinos precisam dos traços femininos para se construir uma família mais harmônica. Amém que tem diferença. Agora, por causa do pecado, essas diferenças são o nosso tormento também, né? Não é fácil, não é verdade? Eu costumo citar a frase do Paul Tournier, que ele diz que quando um homem diz eu te amo, ele está dando uma informação, e quando a mulher diz eu te amo, ela está expressando um sentimento, né? Aí a mulher fica assim, você nunca mais falou eu te amo? Ele fala, mas eu informei isso lá no altar, né? Eu te dei essa informação há 45 anos atrás, mas não ficou claro? O pastor perguntou, falei até alto, sim, está informado, tá bom, né? Tô bonita, mas eu já não disse isso domingo passado, mas domingo passado a roupa era outra, nem percebi que mudou. Uai, gente, ainda bem que tem os traços. Eu me lembro, nós tínhamos lá, talvez o pessoal mais antigo aí da igreja, lá na primeira igreja de Ceilândia, a primeira igreja que eu fui pastor, tinha um tio Adolfo, parente do presbítero Cleiton, da família Rezende, e era um senhor, uma graça. O tio Adolfo foi um solteirão, nunca casou e morava sozinho, então eu visitava lá, ia na casa dele. Mas, gente, pensa numa casa que fazia falta uma mulher. Sabe os pequenos traços? Isso era 2000. Tinha um mapa do Brasil na época que Goiás e Tocantins eram estado só. Falei, faz falta uma mulher na casa, vai, gente. Pense numa casa masculina. São traços, e eu não estou falando aqui de dominação, não é nada disso. Olha o que ela afirma. O mesmo vale para os traços femininos, como o carinho, a sensibilidade emocional. As mulheres produzem mais oxitocina quando cuidam dos filhos do que os homens. E o hormônio afeta homens e mulheres de maneiras diferentes. A oxitocina torna as mulheres mais sensíveis, empáticas, enquanto os homens se tornam mais lúdicos e estimulantes com os filhos, estimulando a resiliência. Essas diferenças entre homens e mulheres se complementam, permitindo que um casal crie e desafie a sua prole. Ela está coerente com a perspectiva bíblica. Essas diferenças que Deus deu, quando criou, e aí retire as influências ideológicas, quando eu vou usar esse termo, macho e fêmea, homem e mulher, na sua identidade profunda de masculino e feminino, Deus pensou essa diferença para o bem da nossa prole, para o bem da própria sociedade. Deixa eu fazer um adendo aqui. Você já percebeu a quantidade enorme de meninos efeminados que a gente encontra nos lugares? Mas são muitos. Tem gente que é professor aqui da secretaria. Você já parou para se perguntar por que desse boom, ou de a quantidade cada vez maior de meninas que se dizem lésbicas? Irmãos, a figura masculina, ela é cada vez mais distante como modelo desses meninos. Modelos saudáveis, inspiradores. Porque às vezes a presença masculina
de modelos muito ruins, de pai que bate na mãe, de alcoolismo, de coisas do gênero. E não são modelos inspiradores. Enquanto que esses meninos convivem no meio que normalmente, há uma estatística que eu não me lembro, e eu vi recentemente, a quantidade de lares brasileiros que são conduzidos somente pela figura feminina. E aqui é uma vergonha para os homens, que abandonam essas mulheres, que estão pouquíssimo preocupados com o cuidado dos filhos que eles fazem. E aqui também um desafio para nós homens de igreja, porque eu, quando fui adolescente para a igreja, não fui criado pelo meu pai e busquei modelos masculinos saudáveis naqueles que eu encontrei. E não pode haver modelo masculino mais saudável de um homem que se assemelha a Cristo. Não pode. Porque ele foi o melhor modelo masculino que a gente teve. O homem que nunca pecou. Jesus de Nazaré. Esse é o desafio para nós, homens da igreja. Para os nossos meninos. Vou contar um negócio aqui para vocês. Vocês não podem contar, tá? Segredo aqui entre nós. Eu tenho 2 meninas ali, linda de morrer. 14 anos de idade. Nós já combinamos, eu já dei essa informação, você precisa se lembrar, nós já combinamos que a partir dos 30 anos elas estão liberadas para namorar. Mas eu confesso para você que eu fico assim, Deus, coitada das minhas filhas, porque eu peço a Deus que o dia que elas casarem, que seja um homem com M maiúsculo, crente. Entende? Um masculino que imita Cristo, que proteja a sua família, que cuide. É o que eu desejo. E nós precisamos nos unir para a gente ter mais meninos assim na igreja. Para a gente ter mais casamentos abençoados aqui. Eu estou falando isso, me dá uma dor no coração, tá, gente? Olha essa afirmação da Kathy Keller. Esse livro a gente estudou aqui na classe de casais. É um estudo maravilhoso no texto de Efésios, quando Paulo fala sobre as relações marido e mulher. E aqui a Kathy, a esposa do Tim Keller, escreveu o capítulo que fala sobre submissão feminina, um outro negócio que dá problema e que é um texto muito mal entendido. Mas ela diz assim, olha que coisa maravilhosa, olha, a nossa masculinidade ou nossa femininidade, ela não é acidental à nossa humanidade, mas ela constitui a nossa própria essência. Deus não nos fez humanos genéricos, que mais tarde se diferenciarão. Ao contrário, desde o início nós fomos criados homem e mulher. Cada célula do nosso corpo está definida como XX ou XY. Isso significa que eu não posso entender a mim mesmo se eu ignorar a forma como Deus me fez, ou se ignorar os dons que Ele me deu para cumprir o meu chamado. A mulher precisa abraçar a sua femininidade bíblica, tão quanto o homem precisa abraçar e desenvolver a sua masculinidade. Porque foram traços dados por Deus nesse desenho divino. Essa é uma citação do livro do Darren Patrick. Ele cita um dado interessante. Ele fala, vocês perceberam que hoje a gente vive o que nós chamamos de adolescência estendida? Você viu que o pessoal fica adolescente por mais tempo, né? Já viu? O menino tá lá na casa da mãe, jogando o seu PlayStation diariamente. O rapazinho tem 36 anos de idade, né? E a mãe levando a comida no prato. E aí ele cita um dado interessante aqui. Isso é norte-americano, né? Já tem
acho que esse livro já tem uns 6 anos. Quase metade dos homens americanos entre 15 e 35 anos jogam videogame todo dia. E eu não tenho problema com videogame não, tá, gente? Eu tenho problema com o homem que esquece que jogar, seja lá qual for o jogo, é prioridade acima de outras prioridades, que ele esqueceu, que ele assumiu. O consumidor médio dos jogos de videogame tem 27 anos de idade. Em 2005, 95% dos consumidores de jogos de computador e 84% dos jogos de console tinham mais de 18 anos. O jogo Halo 3 faturou mais de 3 milhões de dólares nos Estados Unidos na primeira semana e mais de 1 milhão de pessoas jogou Halo 3 no Xbox Live nas primeiras 20 horas após o lançamento do jogo. E eu estou imaginando aqui os caras e a mulher, meu bem, olha a criança chorando. E ele, calma, meu bem, próxima fase. Olha aí, esse livro é um livro belíssimo do Vold Baltian, que chama Pastores da Família. E aqui eu quero falar de forma mais veemente a você, homem, não importa a sua idade, e esse livro, eu quero estudar com os homens aqui da igreja, e ele parte do pressuposto de que o homem foi chamado para ser uma liderança bíblica no seu lar. E eu acredito nisso. Tá? Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós falamos sobre liderar, de novo, a gente precisa entender que culturalmente, o mundo que a gente vive, ele não lida bem com a autoridade. Liderar ou autoridade se tornou sinônimo de imposição, de autoritarismo, tá bom? A autoridade, ela faz parte do mandato bíblico no desenho da sociedade. É por isso que a gente tem governos e governantes. É por isso que a gente tem justiça, polícia, para que se haja ordem. Há pecado e há excessos. Há sim, e a gente precisa combatê-los. Mas isso essa ideia de que a autoridade é ruim, isso é uma coisa bem filosófica que vem de Immanuel Kant, que ele diz que qualquer autoridade que seja externa a você, ela nega a sua autonomia. Mas o cristão não é autônomo, porque ele foi chamado a entregar-se a si mesmo. Ele foi chamado a morrer para que ele possa viver. Para nós há uma lei acima das leis dos nossos corações. Tá? E aqui é um alerta para todos nós, tá bom? Gente, a gente vai caminhar para encerrar, tá? Não se preocupe. Presta atenção no erro que nós cometemos, todos nós, pais, mães, tios, avós, todos, tá? De quem é a responsabilidade do ensino e da formação espiritual dos nossos filhos? Você tem coragem de me responder? De quem Deus vai cobrar prioritariamente a responsabilidade da educação ou deseducação espiritual dos seus filhos? Do homem e da família. Preste atenção. O Vold, ele diz uma coisa interessante. A igreja, e nada contra, tá, gente? A igreja hoje, ela se especializou, ela tem um ministério infantil. A gente tem na igreja o privilégio de ter um pastor que cuida de jovens e adolescentes. De alguma forma, uma mão de obra especializada, não é? Mas então, nós que trabalhamos demais, que a gente não tem tempo, aí a gente pensa assim, nós trabalhamos um bocado, chega domingo, o pastor Rafael vai dar um jeito nesse menino. Maldade com o pastor Rafael. Sabe por quê? Tem igreja no Antigo Testamento? Não. Tinha sinagoga? Sinagoga só depois do exílio. Diáspora, o povo viveu espalhado.
Mas antes, a gente não tinha igreja, a gente tinha um Estado teocrático. Quem que tinha que ensinar a palavra? Abre aí a Bíblia aí, vamos lá rapidinho. Esse texto você tem que decorar esse texto. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Deixa eu ver aqui. Versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as, o que diz aí a Bíblia aí? Inculcarás, tá? Tu as inculcarás nos teus filhos e delas falarás sentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Você percebeu que o desafio de inculcar a lei de Deus, ele é constante. Não é domingo em que o seu menino passa 20, 25 horas na escola, mas não sei quantas horas de rede social, entre Instagram, TikTok, Facebook. Facebook já está velho para eles, igual o Orkut é velho para mim. Sei lá mais o quê, sendo bombardeado de todos os lados. E aí você quer trazer ele aqui no domingo para passar 1h30 e está resolvido o problema espiritual desse filho? Salmo 78, abre lá. Olha o que o povo de Israel cantava nesse salmo. Deixa eu ver aqui quais são os versículos, é um salmo grande. Aqui, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é papel da família. Passar para a próxima geração os feitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Isso toma tempo. É preciso resgatar. Eu não vejo outra estratégia melhor. Há muitas, mas dentre elas o culto familiar. Arruma um dia na sua semana, chama a sua família. E, sobretudo, homem, essa é a sua responsabilidade. Não deixa esse fardo sobre a sua esposa. Chega em casa, reúne os filhos, reúne a família, reúne quem estiver em casa, abra a Bíblia, ore, peça direção ao Senhor. Isso é uma instrução formativa. Ele vai lembrar disso. A gente tem que inculcar a palavra. Sabe um texto que a gente precisa entender? Nem vai dar tempo da gente chegar lá, mas vamos lá para Efésios capítulo 4. Vai lá rapidinho. Perdão, Efésios 5, tá? Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala das relações homem e mulher, e aqui, muito curioso, fala da relação pais e filhos. Capítulo 6, eu falei capítulo 5, é o capítulo 6, versículo 1 em diante, tá? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os filhos à ira, mas, duas palavras importantes, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Duas notas importantes aqui para nós. Primeira, lá no versículo 1, filhos, obedeceis a quem? Aos vossos pais, uma palavrinha grega chamada gnosen, que quer dizer pai e mãe. Versículo 4, e vós, o que diz aí? Sabe qual é a palavra aqui? Páteras. É homem. Quer dizer que a exclusividade do pai criar na disciplina? Não. Quer dizer que há uma preponderância desse papel. E aí duas coisas importantes. Criar o filho na disciplina, e aqui disciplina, salvo engano, é uma palavra chamada paideia, que tem ideia de
continuidade. Eu já disse para vocês, eu gosto lá de Provérbios 22, eu gosto de uma tradução inglesa, que enquanto a nossa Jesus, pais, cria a criança, não é? Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu gosto da versão inglesa, da ESV, que diz treina a criança. Eu gosto da palavra treinar, porque ela dá uma ideia de continuidade, de constância, semelhante ao que a gente viu lá em Deuteronômio. E, portanto, aqui essa disciplina, paideia, não é no sentido de correção, é no sentido de disciplina acadêmica, desse processo contínuo de educação e de formação da cabeça dessa criança. E a admoestação, sim, é notesia, e aqui é exortação mesmo. Dá bronca, corrige, tá? Faça isso. Então, o desafio primeiro a gente precisa entender que a educação cristã do lar é da família. A igreja é parceira sua. A igreja está aqui para ajudar, e louvado seja Deus, a gente tem escolas teológicas, pessoas buscam um ensino mais especializado, pastores vão para o seminário, tem um treino, mas isso é parceria, tá? O ensino dos nossos filhos é uma responsabilidade dos seus pais e, sobretudo, dos homens. E a gente precisa se lembrar disso. O Vold traz uma exortação seríssima aqui para nós. E ele diz assim, algo importante para nós. Ele nos chama a atenção para... Você já percebeu o que molda as suas... O que define a prioridade no seu lar? A gente rala para dar uma boa vida para os nossos filhos? E eu acho que hoje os pais falham demais porque eles querem dar uma vida e querem retirar do filho toda a possibilidade de dor, de frustração, e isso você vai criar alguém que não vai saber enfrentar a vida. Mas a minha questão aqui olha o quanto a gente investe na educação dos nossos filhos. A gente procura pagar uma boa escola, a gente aula de música, tudo isso é bacana. Mas computa as horas que você dedica para a formação acadêmica do seu filho, você sonhando para que ele seja um bom profissional, nós sonhamos. Mas compare com o investimento espiritual que você dedica à vida dos teus. Tá? E aqueles que não têm filhos em casa, pensem aí no seu lar e na sua família. Eu acho que hoje a gente vive uma espécie de ateísmo funcional. A gente crê na Bíblia, mas a gente vive como se ela não determinasse as nossas prioridades. Homens estão ocupados demais. E são muito bons provedores, mas falham miseravelmente no investimento espiritual dos seus filhos. A gente não prioriza o que precisa ser priorizado. O reino de Deus. Então, o que a gente está querendo, desejando para os nossos filhos? A gente quer uma vida profissional bem-sucedida? Que bom. Mas o sucesso profissional dele vai compensar o fracasso espiritual dele? O Vold falou uma coisa no livro que quebrou meu coração. Ele diz assim, quando você pega assim e olha bem no olho do seu filho, você se lembra que ele é uma alma vivente que um dia vai prestar contas diante de Deus? Você chora olhando nos seus filhos pela possibilidade dele ir para o inferno? Meu Deus, eu acho que a gente não pensa muito nisso, não. Eu não quero meus filhos indo para o inferno. Não quero. Aí eu falei, até ouvi uma voz assim, ai papai, né? Irmãos, vou ler a frase do Vold aqui, a gente vai terminar.
Como podemos conter as lágrimas ao considerarmos até a possibilidade de que um desses preciosos pode não passar a eternidade conosco na presença do Pai, que é nosso tudo em todos? E como não tremermos ante a possibilidade de que a nossa negligência seja um fator que contribuirá para tal tragédia? Ah, irmãos, a gente está falhando. E a gente está falhando muito. Homens, nós estamos falhando. A gente está dormindo e a gente está deixando a mulherada sozinha e carregando esse peso. E a gente precisa resgatar isso. Eu tenho muitos amigos queridos que são crentes, mas que são péssimos nesse quesito e que ainda não acordaram para a importância de exercerem essa mudança. Eu vou ler essa última frase e a gente ora. Precisamos nos lembrar que não há nada mais real ou com mais consequências que o fato de que os nossos filhos são almas imortais e que um dia precisam estar na presença de Deus. Você já refletiu sobre isso quando olha nos olhos do seu filho? Você vê primeiramente um futuro médico, advogado ou atacante? Ou vê uma pessoa que passará a eternidade no céu ou no inferno? Você vê uma alma que precisa dobrar os joelhos a Jesus Cristo? Eu espero que você veja e que você invista naquilo que é mais precioso. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos exorta, nos corrige. Senhor, que aqui nessa igreja, os homens de verdade sejam modelados ao melhor homem que já pisou nessa terra, cujo nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que as mulheres sejam biblicamente santas, sábias, e que o Senhor nos ajude, sejam aqueles que estão sozinhos, ou que não são casados, ou que criam seus filhos sozinhos. O Senhor nos dê sabedoria, a nós como família da fé, criarmos e investirmos no crescimento espiritual dos nossos filhos e filhas. E que a igreja esteja pronta para dar respostas que a sociedade perdida precisa ouvir. Olha para nós e tem piedade das nossas vidas. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.